Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego para mais um vídeo com dica de leitura. Esse aqui foi o livro que eu li no mês passado, tá? É o livro Vivificados no Espírito, de autoria do A.W. Tozer. E eu já começo dizendo que esse livro aqui ele não foi escrito pelo Tozer, tá bom? Ele foi escrito, na verdade, pelo James L. Snyder, que pegou alguns sermões do Tozer, fez uma compilação desses sermões, ele reescreveu esses sermões para que cada parte dos sermões, ou alguns sermões inteiros, virassem capítulos de livro, tá? Então é considerado, isso é um estilo de autoria de livros que é chamado de compilação. Então, são textos de outro autor e a pessoa que está pegando esses textos, reescrevendo para mudar o formato e organizar numa única obra literária, é então o compilador, e no caso aqui o Snyder também foi o editor. E talvez você conheça esse nome, A.W. Tozer. Ele foi um autor muito famoso, que nasceu em 1897, faleceu em 1963, foi um pregador da palavra. Existem muitos livros que ele escreveu, então ele tem uma devocional que é bastante conhecida, e o Snyder fez várias compilações de obras do A.W. Tozer, inclusive várias pessoas fizeram compilações com obras do A.W. Tozer, então obras póstumas, porque foram escritas depois do Tozer já ter morrido. Então, por exemplo, esse livro aqui, o original dele é do ano de 2016, tá bom? Então, essa é a introdução do livro. É um tema que eu tenho me interessado cada vez mais, porque, para quem não me conhece, eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, e o avivamento do Senhor tem acontecido na Igreja Batista Atitude de forma geral, e não é diferente na IBA de Nova Iguaçu, na Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. Então eu tenho me interessado bastante por esse tema, sobre avivamento, sobre como ser cheio do Espírito Santo, como transbordarmos do Espírito Santo, e esse é um livro assim, bem interessante sobre esse assunto, como sermos vivificados no Espírito Santo. O livro original chama Alive in the Spirit, que a tradução seria avivado no Espírito ou vivificado no Espírito. Então, é um livro interessante, porque eu confesso que foi o primeiro livro do Tozer, ou inspirado na literatura do Tozer, que eu li, e ele é conhecido por um tom muito sarcástico, mas talvez não sarcástico, mas um tom muito crítico. Então ele é ranzinza, seria a melhor palavra para a maneira com que o Tozer ele escrevia, e ele era conhecido por ser bem humorado e ranzinza, tudo ao mesmo tempo. Inclusive, lá na Amazon, e o link para o livro em português está aí na descrição do vídeo. Então tem um comentário do Carl Simmons, que eu fiz aqui uma tradução livre com a ajuda do Google Tradutor, e ele mesmo coloca que o Tozer ele é conhecido pelo tom bem humorado e bem ranzinza, tá? E esse aqui é um livro especialmente ranzinza do Tozer, né? Então, esse foi uma das coisas que eu não curti muito, porque eu achei ele ranzinza demais, mas de fato ele traz temas muito interessantes. Então vou dar uma lida aqui nos capítulos do sumário. Então tem a introdução, né, escrita pelo Snyder. Então agora sim são todos os capítulos inspirados nos sermões do Tozer. Minha experiência com o Espírito Santo, então, é bacana, porque tem muitos testemunhos da vida do Tozer, e como é uma referência, é um cristão referência, foi um pastor referência,
um autor de livros cristãos referência, é bacana conhecer a experiência do próprio Tozer com o Espírito Santo, o testemunho dele. Capítulo 2, minha percepção do Espírito Santo. 3, minha advertência à igreja. 4, minha consciência do Espírito Santo. 5, o triplo fundamento da nossa confiança no Espírito Santo. A voz penetrante do Espírito Santo. A diferença enfatizada pelo Espírito Santo. A vitalidade do Espírito Santo na igreja. Um retrato da igreja cheia do Espírito. A harmonia da igreja cheia do Espírito. O Espírito Santo, uma presença desconfortável. O Espírito Santo opera na igreja, firmando-se no poder da vida cheia do Espírito. O fruto do Espírito sustenta a igreja. Os dons espirituais, sua função na igreja local. Os dons do Espírito são essenciais para a igreja hoje. Nossa busca pessoal pelo Espírito Santo. Minha caminhada diária com o Espírito Santo. Então, esses são os capítulos desse livro. E o que eu achei muito legal desse livro foi a maneira bem didática que ele aborda esses temas, principalmente diferenciando fruto do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, de dons no Espírito Santo. Então isso é bem legal. A maneira com que escreve é uma maneira leve no sentido de leitura, apesar de, como eu falei, ele ser bem ranzinza. É interessante que ele fala sobre uma tendência evangélica dos anos 50 e 60 e que hoje são pontos que nós percebemos em várias denominações, em várias igrejas. Eu não gosto muito de ficar generalizando as coisas, mas isso é algo que a gente ouve muito pregadores e cristãos de forma geral falando. Então, eu até estou me baseando aqui na avaliação que o Carl Simmons fez em 2017 desse livro. Tá? Então, vou deixar o link para o livro também em inglês, se você quiser ler na íntegra a revisão, a avaliação que o Carl Simmons fez desse livro. Mas algo que é destacado nesse livro então, lá na década de 50 e 60, tinha uma busca exagerada por números em vez de transformação das pessoas, confiança nas soluções políticas em vez de fato um estímulo à santidade da igreja e porque Deus é santo, uma confiança exagerada na disposição do ser humano em vez de uma capacitação do Espírito Santo, uma busca exagerada por entretenimento em vez de uma busca pela verdade bíblica. Então, Tozer fala muito sobre uma busca por uma igreja que entretém, uma igreja que é divertida por si só. Então, a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado, porque é estratégia, sim, ter músicas boas, sermões pregados de maneira interessante, mas sempre com a centralidade da Bíblia. Isso a gente nunca pode esquecer. Então só tem que tomar cuidado que nem toda igreja que tem um culto, que ele é um culto divertido no sentido de que os louvores são bem cantados, o ambiente é um ambiente bem, vamos dizer assim, acolhedor. Isso não necessariamente quer dizer que é algo ruim, desde que seja bíblico. E se você quer conhecer uma igreja assim, faça uma visita a uma das igrejas Batista Atitude mais perto de você e eu faço um convite especial para você conhecer a Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, onde eu sou pastor auxiliar e o pastor presidente é o pastor Rubem Teixeira e o pastor presidente de todas as igrejas Batista Atitude é o pastor Josué Valandro Júnior. Então tem aí também links para os canais do YouTube da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu e de todas da Igreja Batista Atitude Sede, né, melhor dizendo. E algo que eu destaco muito sobre esse livro, e isso é extremamente importante, isso está no livro e é um destaque também que o Carl Simmons fez sobre o livro. Então é um texto do próprio A.W. Tozer, que na tradução livre poder, ela é uma palavra positiva e não negativa.
Quando Jesus prometeu poder à sua igreja, ele quis dizer, é claro, que eles deveriam ter poder para enfrentar o mal. Mas esse não era o propósito principal desse poder. O propósito principal era que eles deveriam ter o poder de fazer o bem. E que o Senhor nos ajude a isso. Então é entender que o papel principal da igreja não é ser contra o mal. Isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é transbordar do Espírito Santo, é fluir no poder do Espírito Santo de fazer o bem do ponto de vista bíblico, de cumprir a justiça de Deus do ponto de vista bíblico. Nós não estamos aqui na terra para cumprir a justiça humana, mas para cumprir a justiça de Deus, do jeito de Deus. Nós somos chamados a ser do jeito de Deus, e isso é cumprir a justiça de Deus. E o Espírito Santo é quem nos capacita para fazer isso, porque é impossível viver de acordo com a palavra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E esse livro, Vivificados no Espírito, fala muito sobre isso e vai te ajudar, com certeza, a entender como fluir no poder do Espírito Santo para ser quem o Senhor Jesus te planejou para ser, para que você, de fato, transborde da vida de Jesus que existe em você. Isso só é possível através do Espírito Santo. Então, na descrição tá o link para, se você quiser comprar esse livro, tá o link também para o livro em inglês, enfim, se você quiser o original em inglês, mas também tem ali o comentário na íntegra do Carl Simon, se você quiser ler sobre isso. Tá também na descrição do vídeo o link para o canal da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu e o canal da Igreja Batista Atitude. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, faz um comentário se você já leu esse livro, dizendo o que você achou desse livro. Se você tem alguma recomendação de livro para que eu possa ler e até falar um pouquinho sobre o livro, tá bom? Então, mais uma vez, um grande abraço, que Deus te abençoe muito.